Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês uma série de informações nesse vídeo aqui. Aqui eu quero falar com vocês sobre o Pedro, sobre o Bruno Henrique, não só o retorno do Bruno Henrique, mas também propostas para que o Bruno Henrique possa deixar o Mengão queridão nessa janela, tá? Quero falar também sobre Nicolás de la Cruz. Ontem o Flamengo teve a famosa reunião do Conselho de Futebol do Flamengo. E os caras tomaram uma decisão a respeito do Nicolás de la Cruz. Então fica até o final do vídeo para você poder ficar sabendo de tudo o que está acontecendo hoje no Mengão queridão. O Flamengo voltou aos treinos ontem pela manhã e treinou hoje também. A situação do Flamengo, sem ter o Thiago Maia suspenso e sem ter o Eric Pulgar, que ainda faz fisioterapia para sarar as dores musculares na coxa, implica em ter o Alan como titular no jogo contra o América Mineiro nesse sábado. O Flamengo espera contar também com Pedro e com Davi Luiz, que foram dois jogadores que sentiram desconfortos musculares, o Pedro ficando de fora da última partida, o Davi Luiz saindo no final da partida, para a entrada do zagueiro Pablo. Fabrício Bruno, suspenso, também deve voltar para esse jogo contra o América Mineiro. Ontem, o Bruno Henrique treinou, começou a fazer a transição. Foi a campo e começou a fazer a transição. Hoje, o Bruno Henrique treinou muito melhor do que ontem. E aumentaram as expectativas do Flamengo para que possa se ter o Bruno Henrique não para o jogo contra o Grêmio, e sim para o jogo contra o América Mineiro. É claro que a comissão técnica do São Paulo e o departamento médico trata isso com muita cautela, com muita calma, mas se ele continuar evoluindo, como evoluiu de segunda para terça-feira, as chances dele ficar à disposição para o jogo contra o América Mineiro crescem a cada dia, mas de fato o Flamengo está tentando prepará-lo para ele estar inteiro mesmo para o jogo contra o Grêmio. O Pedro está cheio de problemas, está com essas dificuldades de aceitar a reserva do Gabriel, de aceitar o momento dele do Flamengo, e eu trouxe num vídeo lá no Fla Nação VP os números do Pedro, os números do Gabriel, números de Luizito Soares, de Hulk, de Cano, de Tiquinho Soares, para vocês verem se o Pedro tem razão de estar chateado ou não. Eu particularmente acho que reserva o Pedro não pode ser. Acho que talvez dê para encaixá-lo junto com o Gabriel, para os dois jogarem juntos, sem o Gabriel ter que ficar tão longe da área. Mas para isso alguém tem que sair. Quem é que sairia da equipe rubro-negra? Coloca aí nos comentários. Vale lembrar que o Luiz Araújo não joga contra o América Mineiro porque foi expulso contra o Fluminense. Então esse desfalque o Flamengo já tem. O Mateuzinho também vem se recuperando bem, mas ainda não deve ficar à disposição para esse jogo contra o América Mineiro. Mas está muito perto do Mateuzinho retornar. Como eu disse a vocês, ainda não há nada de concreto para a saída do Guilherme Varela do Flamengo. Pode vir a ter, nós estamos chegando aí na reta final da janela de transferências e pode acabar chegando alguma coisa pelo Varela. Mas ainda não chegou nada de concreto no Flamengo. O mundo árabe está se reformulando futebolisticamente falando. E os caras estão prestando mais atenção em talentos no mundo todo. Já levaram para aquele lado do mundo o Cristiano Ronaldo, tentaram levar o Messi, já levaram o Anderson Talisca, tem muitos jogadores bons lá no mundo árabe. E eles estão cada vez mais querendo levar jogadores bons e que possam fazer diferença para lá. No Flamengo, eles já pensaram em tirar o Pedro e o Pedro recusou, por vários motivos. O motivo da esposa dele estar passando por um momento difícil aqui no Brasil e ele ficaria muito longe dela, sem poder dar seu apoio, sem poder estar acompanhando a sua esposa. Também porque ele perderia a visibilidade da seleção brasileira, que é algo que ele curte muito, e também perderia a visibilidade de clubes europeus. Pedro é muito jovem ainda. Pode acabar sendo contratado por um clube europeu também. Então isso tudo fez o Pedro negar a proposta dos árabes, pelo menos por enquanto. A gente sabe que o Pedro está insatisfeito com a situação que ele vive no Flamengo e alguma coisa pode mudar daqui até o fim da janela. Há alguns anos atrás, o Everton Ribeiro não recusou, chegou a sentar
com empresários e com os árabes para poder negociar sua saída do Flamengo. Naquele momento, o Marcos Braz entendia que era importante o Everton Ribeiro permanecer pela conquista do Campeonato Brasileiro. Deu certo, o Everton ficou e nós somos campeões brasileiros. Agora, sondagens pelo camisa 7 do Flamengo chegam principalmente do Catar, mas nada de oficial ainda. E a última sondagem que chegou, também do mundo árabe, foi pelo Bruno Henrique, o nosso Bruno Henrique, o nosso BH27. Só que até agora foram só sondagens. Não foram ainda nenhum tipo de proposta, nem ao jogador, nem ao clube de regatas do Flamengo. O Flamengo não se preocupa muito com essas investidas dos árabes, nem em Everton Ribeiro, nem em Bruno Henrique, que são dois jogadores que o Flamengo tem um excelente relacionamento com os caras já ganharam tudo pelo Flamengo e com relação ao Everton Ribeiro, o Flamengo entende assim, se chegar uma baita proposta pelo Everton Ribeiro, o Flamengo vai avaliar e há até a possibilidade de liberar o jogador. O Flamengo está correndo atrás de meio-campistas justamente para não ficar nessa Everton dependência, Arrasca dependência. Então, se chegar uma grande proposta pelo Everton, o Flamengo vai sentar, vai avaliar com o jogador e pode ser que aceite a saída do jogador sim, mas não chegou absolutamente nada. Algumas sondagens chegaram, mas que nem chamaram a atenção do Everton. No caso do Bruno Henrique, o Bruno também não viu com bons olhos se transferir do Flamengo para lá. A questão do Bruno Henrique é um pouco diferente, ele gosta de jogar no Flamengo, ele sabe que ele é ídolo do Flamengo, ele sabe que a torcida gosta dele, é uma parada meio parecida com a do Gabriel Barbosa também. O Gabigol faz charminho, tô mais perto de sair do que de ficar, como ele já falou uma vez, mas no final das contas ele vai permanecer no Flamengo. Eu acredito que ele e Bruno Henrique até encerrem a carreira no Flamengo, porque o Flamengo dá uma comodidade para eles que eles não vão encontrar em nenhum outro clube no mundo. Comodidade essa, merecida pelo que eles já fizeram, pelo que eles já apresentaram e pelo que eles ainda apresentam hoje. Podemos discutir se o momento do Gabigol é bom ou ruim, se ele já foi melhor ou pior, mas o fato é que o homem é decisivo, o homem é importante, a maior parte da torcida rubro-negra gosta dele, e ele gosta da torcida, e isso vale para o Bruno também. E como o Flamengo tem um relacionamento muito bom com o Bruno Henrique, fica mais fácil de ter a certeza que ele vai ficar. É claro, se chegar a proposta que mude a cabeça do Bruno, o Bruno vai sentar com o Flamengo, vai debater com o Flamengo, e se for bom para os dois lados, o Flamengo pode negociar. Não tem jogador inegociável, mas vai ser um negócio olho no olho, feito de coração para coração, de jogador para clube. Vai ser um negócio bem feito, não vai ser assim sair de repente, entendeu? O Bruno não quis sair agora, não gostou da sondagem, enfim, também não chegou proposta pelo Bruno e a tendência é o Flamengo renovar com o Bruno. A renovação do Gabriel, ela está praticamente acertada. O que se discute são os valores, pô, Fabrício, então não está praticamente acertado. É que assim, o clube quer que o jogador fique e o jogador quer ficar no Flamengo também, entendeu? A questão é assim, o clube acha que deveria renovar com o Gabi pelo valor que já está ali. Ele já ganha muito dinheiro. E o Gabi acha que tem que ter 50% de aumento. Não sei se o valor é 50% exato, tá? Pelo que eu falei, entre 20% e 50% de aumento. É muita coisa. Vamos fazer uma conta assim, bobinha, tá? Para não ficar estipulando valores. Se você ganha R$1.000, que é 50% de aumento, você vai passar a ganhar R$1.500, tá ligado? E aí o clube tem todos os impostos para pagar, tem tudo em cima ali. Esses R$1.500 passa pro clube a ser 2,5. Então é muita grana para um jogador que tá mais velho do que estava quando chegou, óbvio, né? Já caiu um bocadinho de rendimento, apesar ainda de ser decisivo. Então os caras ainda estão debatendo essa questão de como renovar o contrato. Mas o contrato vai ser renovado. Vai se ceder um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e vão acabar renovando o contrato do Gabriel, tá? Ontem, nós tivemos a reunião do Conselho de Futebol do Flamengo. O Conselho de Futebol do Flamengo é formado por esses caras que vocês estão vendo aqui embaixo e eles gostam de se reunir nas segundas-feiras para poder debater sobre os rumos do futebol. Nessa segunda, eles conversaram muito sobre o Claudinho, conversaram muito sobre o Nicolás de la Cruz, sobre o Claudinho. O Flamengo está esperando, pelo menos o que eu consegui apurar, tá, gente? Tem muita gente perguntando, Fabrício, o Flamengo já fez a contraproposta de 17 milhões? A informação que eu tenho é que ainda não, que o Flamengo ainda está esperando o retorno dos russos.
para poder então fazer uma contraproposta. Mas já falei para vocês que não sou o rei das verdades não, tá? É aquilo que eu consegui apurar agora. Outra pessoa pode estar na minha frente nessa apuração aí, mas o que eu consegui apurar é que o Flamengo ainda aguarda o retorno do Zenit para saber qual é a contraproposta que tem que fazer e se é que vai ter que fazer alguma contraproposta. Enquanto isso, Claudinho e o staff do Claudinho vão trabalhando por lá também para tentar a saída deles. Agora, com relação ao Nicolás de la Cruz, ontem os caras tomaram uma decisão. Eles vão conversar essa semana com o staff do Nicolás de la Cruz para entender a situação real do De La Cruz. Por quê? Porque a única chance que o De La Cruz tinha de sair do River Plate agora era o De La Cruz, ele pessoalmente, forçar a barra com o River Plate. Só que ontem eu já trouxe a declaração para vocês do De La Cruz, dizendo que vai ficar esse semestre lá e que no ano que vem ele vai estudar se ele fica ou se sai. E isso deu uma amostra muito importante para o Flamengo de que tentar o De La Cruz nesse semestre é perda de tempo. Então a diretoria ontem definiu que vai ter uma última conversa com o staff do De La Cruz para entender. De La Cruz, esse ano não vem mesmo? Não. Então vamos ficar para o ano que vem. Ou seja, o Flamengo não desistiu de Nicolás de la Cruz. Para este ano, as coisas devem não acontecer. A tendência é que as coisas não aconteçam esse ano, mas que sim aconteçam no início do ano que vem, se o Flamengo não tiver visto nenhum outro meia, não tivesse interessado por nenhum outro meia, o Nicolás de la Cruz pode vir para o ano que vem. Então vai rolar a última reunião essa semana. Se o staff do Nicolás de la Cruz falar assim, não, vamos lá, vamos tentar, vamos insistir mais um pouco, pode ser que o Flamengo insista. Mas tudo leva a crer que Nicolás de la Cruz vai ficar nos planos do Flamengo para 2024. Beleza, nação? Essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês agora. Se eu tiver qualquer atualização, eu trago para vocês a qualquer momento. Peço para você deixar seu like, se inscrever e compartilhar e divulgar os nossos canais. Obrigado por tudo, de coração mesmo. Sou muito grato a vocês, amo todos vocês. Valeu, tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.